Ainda sobre o ser humano, sua natureza, encontramos em Sanhedrin 38a, Bishlosha Dvarim Adam Mishtanem Chavero. As pessoas diferem, variam, são diferentes umas das outras em três aspectos: Bakol, na voz, Bemaré, na aparência, o Bedat e nas opiniões. Que ele não entra com impressões digitais, etc. Hoje nós sabemos que existem senhas, né? Pode-se identificar a pessoa pela sua voz, pelo comando da sua voz, ou pelo seu semblante. Então os nossos sábios, já naquela época no Talmud, dizem que formas de identificar cada um pessoalmente, individualmente, são baseadas nisso. Aqui, nisso diferem as pessoas umas das outras, na sua voz, na sua aparência, no seu semblante, mas também nas suas visões e opiniões. Então, voz, semblante, isso são coisas mais externas. Porém, a opinião, isso é algo que está na cabeça, na mente de cada um, como ele, sua linha de pensamento, como ele encara as coisas, isso é uma coisa mais íntima, profunda, pessoal de cada um, e nisso também, sem dúvida alguma, as pessoas diferem umas das outras. Uma situação curiosa e interessante que encontramos em Ketubot 5b, Mipnei ma ozen kula kasha ve'aliyah raka. Falando do ouvido, lóbulo, etc., ele nos diz por que a cartilagem do ouvido, tudo toda essa parte circular, por que ela é mais endurecida, e aqui embaixo nós temos essa parte mais molezinha. Por que Deus criou o ser humano assim? Interessante que o Talmud nos diz que essa parte mole aqui embaixo, na verdade, ela é mole para servir de tampão, né? Que ela pode ser levantada tampando o orifício da orelha e assim cobrindo ela, impedindo que a pessoa escute. E por que Deus criou o ser humano dessa forma? Então, diz o Talmud, se de repente a pessoa começa a escutar alguma coisa inapropriada, alguém começou a falar mal do outro, lashon hara, maledicência, ou começou a difamar o outro, começou a dizer mentiras, ou começou a falar coisas ofensivas, ou coisas imorais. Então se diz que o ser, mesmo que ele diz, olha, eu não estou falando, não estou participando, o que fazer, que eu estou perto, estou ouvindo, ele diz, sabe o quê? Nem ouvir você precisa, não é? Tampe os seus ouvidos e não escute as bobagens. Assim dizem os nossos sábios, por isso foi criado o ser humano dessa forma, dessa maneira. Falando agora um pouco do coração, em Sanhedrin 106b, diz o Talmud Rahmanah Libabae, Deus o misericordioso, ele quer e deseja o nosso coração, a devoção e intenção do nosso coração. É claro que nós devemos agir bem, fazer as coisas certas, mas aqui o Talmud nos diz que além da ação, a ação não deve ser robótica, não deve ser apenas mecânica, mas sim deve ser imbuída de sentimento, com emoção, com vibração, com participação do nosso coração. O que Deus mais deseja, quer, espera de nós é o nosso coração, é a intenção sincera do nosso coração, a devoção nossa com o coração. Também baseado em Berachot 6b, nós encontramos uma colocação, um conceito dos nossos sábios, que Dvarim hayotzim min halev nichnasim el halev. Palavras que saem do coração da pessoa, as palavras saem da boca, mas uma coisa é falar pelos cotovelos, falar só da boca para fora, e outra coisa é quando falamos do coração, ou seja, falamos algo que nos toca profundamente, ou aquilo que a gente fala com intenção, com vontade. Então aqui asseguram os nossos sábios que palavras que saem do coração da pessoa penetram no coração do ouvinte. Existe uma linguagem direta de coração a coração, não só de boca para ouvido. Palavras que saem do nosso coração, o ouvinte sente e percebe a carga emocional que existe nessas palavras quando elas tocam a gente, quando o conteúdo delas toca a gente profundamente, e por isso eles afirmam que palavras que saem do coração entram no coração alheio.
E o coração é algo tão importante, não precisamos dizer assim para cardiologistas ou na medicina, mas os nossos sábios já no Tratado Shabbat 11a diziam Kol ke'ev velo ke'ev lev. Qualquer dor, toda dor, mas não dor no coração. Porque essa dor no coração é mais crítica, mais perigosa, enfim. Então, e além disso, falando não só da saúde física do coração, mas da atitude, do caráter da pessoa, Pesachim 63b, falam lá os nossos sábios o quanto na pessoa deve ser piv velibo shavim. Sua boca e seu coração devem estar equiparados, igualados. Ou seja, deve estar alinhado o coração com a boca. Aquilo que a pessoa fala e diz deve ser aquilo que a pessoa tem no seu coração. Aquilo que a pessoa fala deve ser aquilo que de fato ela está sentindo, sem hipocrisia, sem dizer coisas que a pessoa nem está sentindo ou fala só por dizer. Não. O ser humano tem que estar alinhado de forma que tudo que está na sua boca seja aquilo que vem do seu coração.